Seja muito bem-vindo, queridos companheiros de caminhada, à aula 9, aula sobre a aliança davídica. O reino de Deus será para sempre. Para a gente começar a entrar no assunto, uma reflexão de uma pergunta. Depois de tudo que a gente tem visto aqui nessa caminhada da cruz à criação, será que a misericórdia de Deus tem limite? Será que a paciência de Deus tem limite? Será? Vamos caminhar mais um pouquinho juntos? Bom, antes de entrar especificamente na aliança davídica, eu queria dar um panorama aqui bem interessante de como caminhava a história do povo hebreu. Pouco depois ali da saída, logo depois da saída, 40 anos da saída do povo com Moisés ali, eles andam pelo deserto e bem próximo avistando a terra de Canaã. Moisés não entra devido ali ao que Deus havia dito ao seu povo, mas Josué comanda o povo, entram na terra, conseguem derrotar, expulsar os que ali ocupavam e tomam a terra como posse deles e se dividem ali nas tribos conforme Deus havia designado, conforme Deus havia definido, né? Após aquele período, depois de um certo momento, como é muito comum também em nossas vidas, anda tudo bem, anda tudo tranquilo, às vezes a gente começa a se esquecer um pouco de Deus, da sua soberania e do seu cuidado conosco. Então o que acontecia com frequência era um ciclo vicioso, o ciclo que é apresentado no livro de Juízes. Nesse livro a gente consegue ver com muita clareza a retomada do controle e a força que acontecia com frequência dentro desse povo. Aqui nessa imagem nós temos uma ilustração da bela história de Sansão, que conhecemos bem também, que faz parte desse ciclo. Vamos perder um pouquinho mais sobre essa parte da história bíblica. Nessa tabela que eu tenho para vocês observam todos os libertadores da opressão, que eram os juízes. É assim que eles eram conhecidos também, como libertadores. Eram os juízes que vinham trazer julgamento sobre o povo, julgamento sobre os opressores, para ensinar o povo de Israel a conduzir e a voltar aos caminhos de Deus. Nós observamos aqui nessa lista todos os nomes que estão ali no livro de Juízes. São ao total 13 nomes, são 13 libertadores que são expressos ali, com alguns mais conhecidos, né? A gente ouve aí de Gideão, Débora, muito conhecida também, também o Sansão, que aparece ali no final. E o que é interessante ver através dessa história? E a gente vai entender esse ciclo vicioso quando a gente ouvir esse texto que temos aqui embaixo. De forma muito frequente, o povo era tentado ou dominado muitas vezes por algum opressor, como temos aqui os arameus, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas, amonitas e novamente os filisteus ali entrando na parada. Eles vinham, entravam, tomavam conta do povo, mas o povo sem liderança, sem alguém que trouxesse eles no caminho, ou melhor dizendo, sem entender a liderança de Deus na vida dele, era necessário na mente dele sempre ter algum líder que tomasse a frente, tomasse as decisões, liderasse o povo, tanto no preparo como também no comando de uma possível batalha ou de algo que fosse necessário ser feito. Então, o que Deus agia com esse povo nesse período? Permitia que ouviam os opressores, o povo clamava a Deus, retomava a consciência, Deus enviava o libertador, que eram os juízes, eles traziam a ordem e, novamente, o povo conseguia tomar seu rumo, conseguia expulsar os inimigos, retomar a terra e tocar sua vida. Mas esse ciclo não terminava. Depois de um tempo, na paz, como eu falei, ou às vezes até muito rapidamente, o povo se esquecia das ordens de Deus, das diretrizes de Deus, e logo se misturava e permitia que eles fossem dominados por um outro povo. Que exemplo nós temos aqui muito interessante disso é no livro de Juízes, no capítulo 8, a partir do versículo 22, na história do Gideão, super conhecido, super famoso. Vamos ver aqui o que aconteceu. Além de Juízes 8, 22, logo depois que Gideão conseguiu libertar o povo dos midianitas, relata o texto. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro.
Eles responderam: de boa vontade a daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seu despojo. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, bastante ouro, sem contar os enfeites e os pertences e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo-lhe dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então, como eu disse, o povo entendia a mensagem do libertador, até pedia, mas o libertador, sábio, orientado por Deus, seguidor de Deus, dizia que não era possível, pois Deus deveria reinar. Mas ali, logo depois de fazer o manto, deve ter sido uma coisa bonita, bem reluzente, com ouro. O que o povo faz? Resolve adorar a quem? Ao Deus que Gideão estava orientando eles? Não, ao próprio manto sacerdotal. Fizeram dele ali um Deus e voltam novamente a não entender a relação que deveriam ter com Deus, que Deus estava dando para eles. Quando olhamos ali no 33, 34, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos de seus inimigos em redor. Acabado de ter livramento por Deus, eles voltavam novamente a não se lembrar disso. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel, simplesmente esquecem Gideão. Isso acontece com frequência. Leiam o texto de Juízes, vocês vão entender isso. O que é a mensagem disso? Quando olhamos lá no último versículo do último capítulo, o 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Deus queria estabelecer um reino único, vindo através dele, do que ele já estava ensinando para todo o povo, né? Através dos livros das leis, mas mesmo assim o povo não entendia e não de fato queria, partia por simples, partia por aquele bezerro, por aquele Baal que faziam, aquela imagem de adoração que era mais fácil adorar do que de fato o grandioso Deus. Nós temos aqui um mapa para vocês poderem estudar um pouquinho mais. Aqui à esquerda, o mapa com as divisões das terras de Israel. Dá para fazer uma leitura ali da divisão das tribos daquele período e também aonde atuou cada juiz, cada libertador e também uma relação aí dos povos opressores, bem interessante para vocês estudarem depois com um pouco mais de calma. Mas o que entendemos essa questão do livro de Juízes? Continuando aqui no nosso entendimento do nosso curso. O homem por si só, às vezes, quer tomar a decisão, quer tomar a frente. O homem não consegue, sem buscar a Deus, de uma forma pura e santa, de uma forma presencial e verdadeira, ele não conseguia se relacionar com Deus. Ele tinha certa dificuldade e por isso buscava o quê? Ter sempre um representante de Deus, é o que eles mais queriam, e não de fato só um mensageiro de Deus. Então por isso faziam deuses imagens, faziam deuses de várias origens, que entendiam ser mais presentes e mais pautáveis. Faltava aquela fé de Abraão, que depositava simplesmente pela palavra, por ouvir a Deus, por muito menos referência que nós temos, e muito menos referência do que os próprios juízes e o povo daquela época tinha. Quantos milagres eles não viram naquela caminhada que trouxeram do Egito até aqui? Mesmo assim, não confiavam em Deus pela fé e queriam algo personificado, algo que fizesse sentido para eles. E aí, logicamente, Deus sabe atuar com o seu povo e traz uma enorme lição que veremos a seguir. Meu povo, mesmo depois de tudo isso que aprendemos em Juízes, o povo grita em alta voz, se une pedindo quem? Um rei. Eles queriam de fato um rei, alguém que representasse eles. E ali encheram Samuel, o sacerdote daquele período, aquele que levava a palavra de Deus para toda essa galera, e dizendo, pede aí para o seu Deus, queremos um rei, não queremos ficar assim. Então Samuel convocou o povo de Israel,
ao Senhor em Mispá, e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, e ele já chegou? No dia da sua posse, do seu trono, ele sumiu. Não é bom sinal. E o Senhor disse: ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. E então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e a pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Minha gente, acabaram de pedir um rei, entronaram um rei, ainda não tinha entronado, perdão, mas aclamaram ali: viva o rei. Aí logo depois já falam que para quem é esse que vai nos salvar? Não tem como. Mas quem você quer? Você tem Deus como rei. Você rejeita, escolhe um homem. Quem é que você vai escolher? É a gente, né? Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, para nos satisfazer, e no fundo a nossa satisfação está no nosso Deus. E a gente vai constantemente nesse ciclo vicioso. O dia não é, esse aqui não é suficiente, esse emprego não é suficiente, essa pessoa comigo não é suficiente. O que a gente precisa olhar, a nossa satisfação está em Deus, e a nossa satisfação está naquilo que Ele nos dá. E ele trazia para eles ali uma grande lição, e o povo anda desse jeito. Mais para frente, Saul é entronado. Realmente Saul não anda nos caminhos de Deus, como nós bem sabemos. Ele se envolve com adivinhas, com outras questões espirituais, também traz outros deuses ali para o convívio do seu povo, principalmente quando se mistura com outros povos que poderiam influenciar negativo, e Deus não pedia para que não fizesse isso, tanto guerras como casamentos, etc. Mistura ali a sua família, e mesmo assim Saul faz, né? Com a orientação de Samuel dia a dia junto com ele, mesmo assim Saul faz. E ali a gente vê nesses versículos aí do capítulo 12, Deus extraordinariamente, Samuel volta a trazer ali a mensagem para o povo de repreensão, dizendo: vocês de novo estão reclamando, vocês rejeitaram ao Deus que o tirou da opressão, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse Deus aqui na parada, vamos nos ensinar. E ele pede ali por trovões e chuvas num período de seca, o povo todo vê aquilo, Deus ensina ao vivo a sua presença entre eles. E ali eu vou ler a partir do versículo 19, quando o povo temeroso vem falar com Samuel, e todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor o teu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato, vocês fizeram todo esse mal, contudo não deixe de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, de que nada valem nem podem livrar-os, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhe ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e seu rei serão destruídos. Dito e feito, o povo continuou fazendo mal, Saul continuou fazendo mal, até que Deus perde a paciência. E aí, num evento bem interessante, ele chama Saul: Saul, vai lá numa tribo, eu vou escolher o novo, eu não darei mais a oportunidade a Saul, você vai escolher. E aí, aqui no versículo 10 do capítulo 15, então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite, pois ele representava o povo e sabia que estava ruim.
E agora temos ali um dos efeitos mais interessantes da história, quando Samuel, orientado por Deus, vai na tribo de Jessé, pronto para poder escolher ali mais um grande rei, entronar ungir ali mais um grande homem, um homem alto, primogênito e tudo mais. Aí vemos aqui no versículo 8 do capítulo 16, então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel, ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse, também não foi esse o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé, estes são todos os meus filhos todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O que tem de incomum aí nessa escolha? Né? Logo já entendemos que não é o primogênito, conhecemos bem a história dos outros patriarcas, a importância do primogênito na descendência, na escolha. Ele provavelmente não era o mais forte, ele era o mais novo, né, dos 7 filhos, mas ele foi escolhido. Deus, já que eu vou escolher um rei, eu vou escolher o rei olhando outro artifício, e não só sua força, sua altura, e principalmente sua idade, sua posição hierárquica. Davi começa ali a sua interação com o então rei Saul, como um chefe da guarda, um grande companheiro, principalmente do seu filho Jonatas, filho de Saul, nas batalhas, um belo tocador de harpa, entretia ali não só o rei como todo o povo, e passa por um evento bastante conhecido aí, principalmente das crianças, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, e o faz com maestria, esperteza, não usando sua força física, mas usando da sua inteligência, e consegue matar. E um pouco da sorte dada por Deus, né, a Davi, ele consegue matar e ali ser aclamado pelo povo como um todo. Davi acaba sendo entronado, nós sabemos da história, sabemos da dificuldade, ele tem coisas bem interessantes, como deixar de matar o próprio rei Saul quando tem oportunidade, por causa da sua integridade, ele não faz, ele poupa, e ele acaba se tornando um grande rei de Israel, o primeiro grande rei dessa história, da história desse povo. E é aqui contar para vocês um pouco de um fato interessante, quando nós vemos o nome de Davi, principalmente no proto-hebraico mais característico daquela época, as duas letras Dalet que formam o David, né, são 2 triângulos, e quando se junta esses 2 triângulos em formas opostas, nós temos a bandeira de Israel até hoje, o símbolo, a estrela de Davi, tal a importância dele para esse povo, para toda essa história. Alguns dizem que o fato de ser contrapostos é a união do divino protegendo ali esse rei nesse momento em que ele continuava ali na sua jornada, na história, para trazer o cume que faremos logo logo. Depois de Davi, já há um tempo, como rei, reinando, Deus estabelece com ele uma aliança, que vimos aqui no 2º livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 5, eu quero destacar para vocês. Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, algumas vezes perguntei a algum líder deles, e a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro?
Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo, em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a vocês, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus estava estabelecendo com Davi, dizendo que a partir de Davi seria estabelecido um rei para sempre. Nós sabemos que Davi morreu, nós sabemos que Salomão morreu, nós sabemos que todos os descendentes de Davi morreram. Mas o rei, que é a quem Deus estabelecia ali numa perspectiva futura, e que de fato não cometeu erro nenhum, mas absorveu o erro de todos, foi castigado com açoites aplicados pelos homens. Mas o reino dele se estabelece para sempre. Mas voltando aqui à nossa história, o que Deus queria era que fosse estabelecido uma presença definitiva dele diante do seu povo. E não mais esporádico e temporário. Né? Fazia parte o entendimento da construção de um templo fixo, né, que fosse não em tendas, mas havia uma visão mais para frente mostrando que era a construção de um templo que não poderia ser derrubado. Mas, dado a ordem, Davi começa, anda de pouco o projeto, mas Salomão irá cumprir a construção desse projeto um pouco mais para frente. Nós temos aqui uma visão do pátio externo, como eu falei para vocês ali na aula passada, nesse local, em aulas passadas, ali nesse local, hoje é onde está o Domo da Rocha, que é a Mesquita de Omar, que fica ali num dos pontos mais turísticos conhecidos de Israel, e lá para trás temos a Muralha Ocidental, ou a Muralha das Lamentações, onde o povo judeu até hoje vai orar em direção aonde fica o Santo dos Santos, onde fica o lugar onde Deus revelava para o sumo sacerdote. Aqui numa visão interna, ele tem muitas coisas parecidas com o que nós vemos no tabernáculo. Segue aqui essa imagem para vocês poderem ler com calma e estudarem depois. Mas ele tinha um ritual muito parecido. Né? Se fazia o sacrifício, quando aceito tinha o incenso era acendido, e o sumo sacerdote só que entrava ali no santuário, no lugar santo, lugar santíssimo, lugar santo dos santos, e só ele tinha podia observar a presença de Deus naquele lugar. Mais para frente, esse templo é destruído, né, pelos babilônicos, como sabemos, e para mostrar que estava falha a palavra de Deus, não. Estava claro em permitir isso, dizendo que não é este o templo que será construído e será feito definitivamente. Será um templo de cedro, um templo de madeira, construído através da madeira. Assim como nós vimos a referência à madeira, quando o filho de Abraão, Isaac, carrega a própria madeira do seu holocausto. Quando a madeira era pintada pelo povo hebreu, na passagem do Espírito de Deus, mostrando que só aqueles que pintassem a madeira, tanto nos ombrais, na vertical como na horizontal, seriam libertos. Aqui seria o início da construção dos templos de cedro.
Pois bem, a aliança davídica é essa. Por que ela deveria acontecer? Já muito respondi para vocês. Mas um reino seria estabelecido. A dinastia duraria para sempre. O filho de Davi construiria esse templo mostrando o amor de Deus. E, como eu disse para vocês, esse templo foi destruído em 537 a.C., dizendo que Deus não depende de templos, que ele garante que nunca mudará, independente do homem. Nós temos aqui vários momentos em que a aliança davídica ela é relembrada, que ela acontecerá, como aqui em Salmo 89, nos versículos 3 e 4, nos dizem o seguinte: Tu disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei a meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono em todas as gerações. Ali no 19 a 37 dá a segurança em relação ao seu poder e a vitória, garantindo que não mudará nenhuma das suas promessas, independente do que acontecesse. Nós sabemos que depois desse período, Israel passa por 2 exílios, 2 períodos de escravidão, e não consegue mais estabelecer nenhum reinado forte depois de Salomão. E a esperança deles é que isso voltasse. Isso voltou. Glória a Deus por nós entendermos isso de uma forma tão clara, e gratidão a Deus por nos trazer até aqui nesse momento de aprendizado, de entendimento sobre tudo isso. E aí nós vemos mais para frente também em Lucas, no começo de Lucas, e depois no capítulo 3, depois em Mateus no capítulo 1, mostrando que a descendência, as 2 genealogias escritas por esses autores ali no Novo Testamento, mostrando que Jesus, o construidor do templo, o filho que veio de Davi, veio da descendência de Davi. Então, temos ali o cumprimento, a aliança está funcionando. Mas fica aqui um momento de reflexão. Mesmo com tudo isso, Davi cometeu adultério, enganação e assassinato, deixando bem claro que Deus é quem faz a construção. Deus é quem é o rei, porque somente este é o rei confiável e perfeito a quem podemos nos dedicar. Davi foi um homem extraordinário, mas não era ele o grande rei estabelecido por Deus. Era aquele que ainda haveria de vir neste período. Mesmo com tudo isso, respondendo àquela pergunta lá, o que tem de estranho nessa escolha? Ele não era o primogênito, ele não era o mais forte, ele também não era o mais puro e perfeito, com certeza, porque não é ele o rei a quem nós devemos adorar. Não é ele o rei a quem nós vamos dedicar a dar glórias, mas sim aquele que viria a partir dele. Pois é, meus queridos, o que vemos que cada vez mais não tem limite é o amor de Deus. E que maravilhosa essa história que a gente vem trazendo, vem conhecendo desse plano maravilhoso de reconstrução que aponta cada vez mais ao nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lindo conhecer essa história e ver quanto amor Deus tem depositado nessa construção toda. Uma pergunta que eu queria para a gente, última reflexão que a gente vai fazer hoje nessa aula, é sobre o ponto de por que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo feito tudo o que ele fez. A resposta você pode ler depois aí em Salmo 51, é uma das respostas, que Davi não se rendia, Davi não se prostrava a outros deuses, Davi de forma nenhuma deixou de olhar a Deus como seu Senhor, ao único Deus como seu Senhor. E Davi também buscava Deus pessoalmente. Mesmo sendo um rei, ele poderia buscar Deus através de sacerdotes ou profetas. Mas ele fazia questão, ele sabia que a relação com Deus, assim como nós hoje, precisa e deve ser única e pessoal. Deus nos dá toda a condição para ser assim. E Davi agia dessa forma. Por isso que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, a coisa está esquentando. A coisa está cada vez ficando mais maravilhosa. Prontos para a nossa aula número 10? Profecias messiânicas, a salvação anunciada. Eu falo isso com alegria porque é maravilhoso conhecer todo esse plano de salvação que Deus tem para nós. Deus nos abençoe e até a próxima.